A verdade real e a verdade processual. Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista e especialista no Tribunal do Júri. Nós vamos falar hoje sobre a verdade real e a verdade processual. O que seria esta verdade real? A verdade real é toda aquela circunstância que ocorre entre duas pessoas, a pessoa mata a outra, seja por uma motivação justa ou injusta. Nós iremos analisar esta verdade real e a verdade processual para que tenhamos um parâmetro como seria julgado estas circunstâncias no Poder Judiciário, para nós diferenciarmos o que julga o Tribunal do Júri e o que julga o juiz singular. O juiz singular julga a verdade processual. O que está no processo está no mundo. Está no mundo é o que o juiz julga. No mundo do processo é o que o juiz julga. E o que ele julga que está no processo são as provas materializadas, as provas legalizadas. E não ver o aspecto destas provas no sentido moral. Pelo contrário, ele só julga no sentido legal, buscando a legalidade das provas, aquela verdade real, aspas, que passa a ser verdade processual. Então o juiz não julga absolutamente nada com relação à prova moral, e sim sempre com relação à prova processual. A verdade real, ela está no crime. Quando ocorreu o crime, aí está a verdade real. Esta verdade real, ela vem por uma motivação anterior ou sem qualquer tipo de motivação. Você verifica no crime, no ato do crime, a relação entre criminoso e vítima. Sempre aí entre o autor e a vítima. Só que tem um detalhe. Às vezes, o autor dos fatos é aquele criminoso contumaz, é aquele criminoso que mata para ver o sangue correr, não tem apreço pela vida. Às vezes não é só isto que acontece. Não sendo isto, tem aquele criminoso que passa a ser criminoso diante de uma circunstância em que a vítima deste ato é que vinha infernizando a vida, infernizava a vida do acusado até então. Esta pessoa infernizava a vida de que forma? Perturbando a família, provocando a família, batendo no acusado, fazendo com que o acusado fizesse os seus caprichos, atendesse os seus caprichos, e isso começa a remontar e chega a um ponto até de dizer para aquele que agora é o acusado, e a vítima é aquela pessoa que para o Estado seria a pessoa coitada que sofreu os ferimentos, mas o Estado também não verifica o que esta pessoa fez anteriormente. Estou aí dizendo a você o que seria a verdade real. E esta verdade real não vai para o papel, não vai para ser julgada. Pelo contrário, esta verdade real, ela fica entre linhas, entre as provas a serem apuradas, que são apuradas, e são estas provas de, entre aspas, linhas, aspas, é que vão chegar até o Tribunal do Júri. Porque a partir do fato concreto, com o fato concreto, o Ministério Público faz a sua denúncia dizendo que o acusado tinha o ânimos e vontade de matar, o ânimos homicida, vontade de matar e matou, mas não descreve na denúncia a motivação.
ou seja, o fato real que levou àquela circunstância, e daí passa apenas e somente o procedimento de verdade processual e não mais verdade real. E a verdade processual, ela continua através das provas orais, provas testemunhais, provas materiais vindas e produzidas pelos laudos periciais, ou seja, até aquela constituição de formação de culpabilidade do acusado, até a sentença de pronúncia constitui-se a fase processual sumária de formação da culpa. Lá na sentença de pronúncia, a sentença de pronúncia não julgam as provas reais. Julgam aí, o juiz dá a sentença de pronúncia, da admissibilidade da acusação através da sentença de pronúncia, ele admite que a acusação possa prosseguir. Prosseguindo a acusação para ser levada até o tribunal do júri, levada o quê? A prova que fala sobre a verdade real ou a prova que fala sobre a verdade processual? Sim, sobre a prova da verdade processual, que é esta que permanece no curso do processo, e não a verdade moral, a verdade real. Esta verdade real, ela apenas e somente vai ser revivida lá no tribunal do júri através dos jurados que irão analisar a prova. Os jurados irão analisar a sustentação oral do Ministério Público e a sustentação oral da defesa, aonde a defesa irá apresentar a defesa ampla e plena, ou seja, irá apresentar a defesa das provas processuais, aonde está a verdade processual e onde está a verdade real. E a verdade real é onde aparece através dos fatos, voltando lá no crime, o que teria realmente acontecido. Ou seja, para os jurados seria aí colocado: os senhores fariam o que o réu fez, os senhores teriam condições de não fazer o que o réu fez, teria que os convencê-los de que naquele momento do crime, daquela verdade real, ali fosse extraída a verdade e também o aspecto moral da prova, do ato, do fato, para que aí sim seria julgado pelo tribunal do júri. Os jurados irão analisar que o tribunal do júri teria condições de sair daquela prova, absoluta prova legal e verdade processual, para o campo da verdade moral, da verdade real, e absolver o acusado, ou ao contrário, se não absolver, entender que não deva ser absolvido, desclassificar a acusação para que, se punido, se condenado, viesse uma condenação compatível com aquela prova e decisão que aquela pessoa teria praticado e que qualquer pessoa mediana dentro da sociedade o praticaria, absolvendo ou não absolvendo o acusado, com o foco de julgamento desta prova material e dessa prova oral. Viria a verdade processual analisada pelos jurados e também a verdade real analisada pelos jurados, que a verdade real estaria aí dentro do processo, como se
nós hoje falássemos, está nas nuvens, abstrata, mas é subtraída, é observada pelo conselho de sentença, se o acusado teria ou não condições de evitar aqueles fatos, ou aqueles fatos foram apenas e somente para que evitasse que ele morresse e que reputasse, afastasse as agressões que a vítima até então não era vítima, e sim o algoz, o seu agressor.